Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, espero que vocês estejam bem. Está assistindo às aulas? Espero que sim. Passe para amigos, para pessoas que você quer que aprendam sobre a Bíblia. Aliás, nós temos várias séries esse ano que estão disponíveis. Quando você clica lá no YouTube, você vai nos minhas playlists. Nós temos esse ano pelo menos 4 playlists. Nós temos Tiago, nós temos Oséias e Cântico dos Cânticos, nós temos Neemias e nós temos também essa de Apocalipse. Muito conteúdo bom para você aproveitar, repassa, reassiste e ao final, perto do capítulo 19 de Apocalipse, nós vamos dar uma chance de repescagem para você que não preencheu os Google formulários, para preencher e ganhar o seu certificado nos cursos a partir da segunda semana de dezembro, na semana que nós comemoramos o Dia da Bíblia. Hoje nós estamos na aula 17 e vai ser a segunda aula do capítulo 12 de Apocalipse. A primeira foi notas preliminares e essa vai ser uma aula que nós vamos falar do texto bíblico em si. Com as notas preliminares fica muito mais fácil entender. Então hoje eu vou, como já falei bastante na aula passada, nas notas preliminares, hoje eu vou me ater ao texto, ok? Então vamos lá? Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, prestes a dar à luz. Então outro sinal apareceu no céu. Um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo uma diadema sobre cada cabeça. A cauda dele arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as à terra. O dragão pôs-se diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho no momento que nascesse. Ela deu à luz a um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. O filho dela foi arrebatado para junto de Deus e seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para o lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos revidaram. Estes, porém, não foram fortes o suficientes e assim perderam seu lugar nos céus. Então o grande dragão foi lançado à terra. Ele, a antiga serpente, chamado Satanás, que engana o mundo, ele e os anjos foram lançados na terra. Então ouvi uma alta voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que acusava diante de nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram as próprias vidas. Portanto, celebrem os céus e os que nele habitam, mas ai dos que da terra estão e no mar, pois o diabo desceu até vós cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão viu que foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz ao menino. Foram dadas à mulher as 2 asas de uma grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar de sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera para jorrar em sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante de sua descendência, e os que obedecem aos mandamentos de Deus e mantêm fiéis os mandamentos de Jesus. Só até aqui. Vamos orar? Amado Deus, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor essas palavras, que elas possam nos ajudar e que elas possam nos ensinar a como devemos viver de acordo com a Tua direção para esse tempo, no nome de Jesus. Amém e amém. Lembrando que as escrituras bíblicas, a Bíblia, elas serviram, em primeiro lugar, para todos os povos, desde Roma, possivelmente esse texto foi escrito em 90
depois de Cristo aproximadamente, desde o povo que vivia em Roma até aos dias de hoje. Então a gente precisa entender que essa é uma história, como foi falada nas notas preliminares, que está acontecendo. Desde quando? Desde sempre. Gênesis 3,15 é o início dessa grande história. Quando o homem peca e Deus o expulsa, junto com sua esposa do jardim, ele faz uma profecia. Ele olha para a mulher e diz, olha, vai nascer um descendente de você que vai pisar a cabeça da serpente, e a serpente lhe ferirá o calcanhar. Naquele momento o diabo sabia que descendentes de Adão, viria um homem em um futuro que teria poder de destronar o diabo. O seu poder, a sua astúcia, quebrar o poder acusatório dele diante de Deus. E o diabo, como é especialista em esperar e atacar, ele foi atacando, como eu disse nas notas preliminares, todo o povo de Deus que foi se levantando. Então aqui nós vamos olhar com essa informação para esse texto. Lembrando que a literatura aqui é uma literatura apocalíptica. Se você quiser entender um pouquinho o que é uma literatura apocalíptica, volta para a aula 1. As literaturas apocalípticas, elas vão falar de dragões, elas vão falar de anjos, elas vão falar de bestas, elas vão falar de coroas, elas vão falar de símbolos, elas vão falar de números, elas vão falar de tempos, de maneira metafórica, figurada, para quem no primeiro momento lê, os leitores originais sabiam exatamente essas figuras de linguagem. Para nós ficou um pouco mais difícil. Contudo, estudando o que eles pensavam, o que foi se falando durante os séculos, a gente pode entender o que Deus tem para a sua igreja, falou com sua igreja lá no tempo de Roma, e está falando conosco aqui. Agora se aproxima mais a data da volta de Cristo do que nos dias da grande Roma. Então, aqui a gente vai pensar o seguinte: apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, prestes a dar à luz. Essa mulher vestida de sol, ela representa o povo de Deus. Nesse primeiro contexto, Israel. E é bem interessante olhar que a coroa dela tem 12 estrelas. Ou seja, tem 12 estrelas. Ou seja, as 12 tribos. Ou seja, aqui está falando literalmente da formação de Israel, do povo de Deus. E existe consonância com o que Deus disse a Abraão. Olha, por meio de você, Abraão, eu vou criar uma descendência, que eu vou abençoar todas as descendências. Por meio da sua descendência, eu vou abençoar todas as descendências da terra. E Abraão teve um filho chamado Isaque, e Isaque teve 12 filhos. E esses 12 filhos compõem, nós chamamos essa família aí, Abraão, Isaque e Jacó, eles compõem as 12 tribos, porque Jacó veio depois de Isaque, e aí Jacó teve 12 filhos, perdão, não foi Isaque. Jacó teve 12 filhos, e aí esses 12 filhos compõem as 12 tribos de Israel, que quando a gente sai do Êxodo, estão bem formadinhas. Então, o povo de Deus, essa mulher que está para dar à luz ao Messias, é o povo de Deus. A descendência de Abraão, a descendência de Adão, Abraão, Isaque, Jacó, e aí a descendência continua, Judá, e aí a descendência continua até chegar o Messias. Esse menino, essa mulher grávida, é um povo que daria à luz ao Messias, que são os israelitas. Por isso, as promessas de Deus sobre esse povo são inúmeras e muitas delas irrevogáveis. Deus sempre amou o povo de Israel, por isso que na Bíblia diz, ore para que tenha paz em Israel. Então é um povo amado de Deus, muito embora eles, como disse o próprio apóstolo João, vim para os meus, mas os meus não me receberam. Contudo, os que creram no meu nome, deles o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, com o fechamento dos olhos dos judeus, abriu-se o espaço para nós, que éramos considerados gentios, os não povos. E aí ele abençoa, faz como a promessa toda,
todas as nações da terra. Essa mulher grávida, então, representa o povo de Deus ideal, seja na antiga aliança, seja no tempo de Roma, seja hoje, 2025, seja no dia de quando o anticristo vier, representa essa mulher, representa a igreja, representou Israel, e representa, a próxima cena representa ataques contínuos do inimigo, Satanás, a esse povo. O texto vai dizer: então eu vi outro sinal. Apareceu no céu um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e tendo uma diadema sobre a sua cauda. Aqui é importante pensar o seguinte, tá bom? Vamos ver quem é o dragão? O dragão, o próprio texto vai dizer, a antiga serpente, Satanás. Esse dragão é Satanás. 7 cabeças e 10 coroas, 10 chifres, melhor. 7 cabeças e 10 chifres. O que significa isso? Esse dragão tem muito poder. 7, número perfeito. 10, número total, número completo. E o próprio Jesus disse que esse tempo jaz do maligno, está sob domínio do maligno. Satanás, ele tem o domínio dessa era. Ele está como o líder técnico de toda a revolução contra Deus. Então, ele é poderoso, ele tem todo poder e autoridade, porque ele foi tirando do homem isso. E ele tem, conforme o texto, então 7 cabeças e 10 chifres significa um nível completo de autoridade, obviamente abaixo de Deus, né? Obviamente abaixo de Deus. A cauda dele arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. Aqui, João está falando da primeira queda dele, porque Satanás foi precipitado à queda quando ele pecou. Ezequiel 28 vai falar da queda de Satanás, e Isaías 14. Quando Satanás caiu, quando ele achou que era igual a Deus e almejou o trono de Deus, por sua própria beleza, por seu próprio poder, ele fez uma revolução no céu. Ele dividiu o céu. Ele conquistou anjos poderosos até, anjos de hierarquia alta, anjos de menor hierarquia, e os convenceu a estar contra Deus. E ele arrastou esses anjos, eles caíram à terra, ou seja, foram precipitados do terceiro céu, do lugar deles, aos segundos céus, e ficaram por ali. Mas ele ainda, Satanás, como era um anjo de trono, tinha acesso a Deus, e o texto vai deixar claro isso. Mas a grande rebelião que fez com que caíssem os demônios, ela está sendo narrada aqui. Aí consegue perceber que esse texto não tem nenhum compromisso sendo linear, com uma história linear. Você vê, ele vai do presente ao futuro e do passado ao futuro rapidamente. Aqui ele volta para uma experiência aí até pré-queda, do homem. Porque Satanás, antes da queda, já tinha caído. Por isso foi o tentador do homem. Você vê que o texto, ele não tem muito com a visão, as revelações, não tem muito compromisso com cronologia de tempo nosso, como contamos o tempo. E aí ele traz esse 1/3. Imagina, se existem milhares de miríades de milhares de anjos, quantos demônios não existem? Muitos. 1/3 de todos os demônios, a terça parte dos anjos se tornaram demônios, e muitos deles com patentes diferentes. Isso é assunto para uma próxima escola aí, quem sabe. Hierarquia dos anjos. Bom, e voltando aqui, o dragão pôs-se diante da mulher. Quem é essa mulher? Essa mulher é o povo de Deus, Israel. E ele se põe diante dessa mulher. E nesse caso aqui, vamos ser específicos, olha lá. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz e devorar o seu filho no momento que nascesse. Aqui esse dragão, aqui nós estamos falando, nesse contexto e nesse momento, da mulher que deu à luz a Jesus, Maria. E o diabo usou uma estratégia, ele usou Herodes para matar crianças até 2 anos. Aquela grande chacina de crianças. E aí o Herodes falou para os reis e falou: olha, me fale porque eu também quero adorar, me dê o endereço onde é. Nada, ele queria matar. E aí José tem uma visão e eles fogem para o Egito. E as crianças são mortas lá no cumprimento de uma profecia, que Raquel choraria os seus que não existiriam mais.
Então, nesse contexto aqui, essa mulher é Maria, que fazia parte, seu marido e ela faziam parte da descendência de Davi. Então, aqui o diabo tentou matar literalmente o menino Jesus. E aí o texto vai dizer assim: deu à luz a um filho, que é Jesus, um homem que regerá todas as nações com cetro de ferro. O filho dela foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Aqui está falando da morte e da ressurreição. Então, o texto não vai falar muito da vida de Cristo, porque os evangelhos já falam. O texto já vai falar que depois, passado o tempo dele aqui, os 30 anos e os 3 de ministério, ele é elevado ao céu, ele ressuscita e vai ao céu. Se você quiser assistir, assista a aula, se eu não me engano, 4 e 5, que vai falar da volta do Cordeiro de Deus ao céu dos céus, né? Ao terceiro céu. Então, ele deu a luz a esse, e ele foi levado para Deus, arrebatado, puxado para cima. E a mulher, agora, quem é essa mulher? Já não é mais o povo de Israel, porque o povo de Israel não queria, a grande parte do povo de Israel não aceitou Jesus como Messias. Então, a mulher agora é a igreja. E aí diz assim o texto bíblico: a mulher fugiu para o deserto, para um lugar onde havia sido preparado por Deus, para que ali sustentasse durante 1260 dias. Esse também é o tempo, tá? Até quando a mulher está escondida dessa besta, né? Nós temos a besta perseguindo, o diabo e os demônios perseguindo a igreja a todo tempo. Mas até esses 1260 dias, que são 42 meses exatamente, que nós já estudamos e vamos falar sobre ele daqui a pouco, ou também um tempo de meio tempo, as 3 expressões são sinônimas, elas representam a grande tribulação. Então a igreja, até a grande tribulação, ela vai ter perseguições, ela vai ser perseguida por Satanás, ele caiu com grande fúria, buscando a quem possa tragar, mas essa perseguição não é igual às grandes perseguições que houveram nos séculos, que foram apenas projetos de como vai ser a grande perseguição que vai acontecer na grande tribulação. Então, o texto vai dizer que essa mulher, Deus vai poupando a sua igreja, não todos, porque alguns já vivem martírio em alguns países totalitários, mas o martírio em massa, como já aconteceu em Roma, como já aconteceu na Síria, como já aconteceu em muitos lugares, em massa, não aconteceu ainda do jeito que será na grande tribulação. Então a igreja é escondida até o período lá de 1260 dias, que representa o tempo da grande tribulação. E aí já vai para um outro sinal. Houve então uma guerra nos céus. Essa guerra não é a guerra que tirou Satanás dos céus e caiu, porque Miguel também não podia. Satanás era superior a ele. Se vocês lerem Judas, vocês vão ver que nem Miguel ousou falar coisas contra alguém que seja de maior patente que ele. Houve uma guerra nos céus. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão e o dragão revidou. Estes, porém, não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar no céu. Então o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo, e ele e seus anjos foram lançados na terra. Quando eles foram lançados? Quando Jesus ressuscitou. Eles perderam o acesso ao trono de Deus. Ele não pode mais subir lá no terceiro céu para falar com Deus. Ele foi isolado. Ele foi isolado do segundo céu e no primeiro céu. O segundo céu representa o mundo invisível, o mundo que a física quântica vai dizer que é um outro lado, que nós não vemos, não acessamos visivelmente, mas eles vêm do lado de cá, do lado desse outro lado, desse segundo céu para cá, em muitos momentos, e eles nos atacam, o diabo também. O diabo ele tem essa facilidade em transitar pelo céu dos homens e o céu dos anjos e dos demônios. Então ele vai fazendo isso, né? Ele fez isso com Jó, ele fez isso com Jesus. Então ele tem esse acesso mais master. Alguns demônios não, precisam de algumas autorizações para vir de lá no mundo dos segundos céus para o primeiro aqui, que é onde nós vemos. Então nessa guerra, Satanás e os seus demônios eles foram expulsos do céu. E estes, porém, aí o texto vai dizer exatamente isso, e daí ele vai falar assim: então eu ouvi uma voz dos céus, João, que dizia: agora veio salvação, poder e o reino de Deus e a autoridade do seu Cristo,
pois foi lançado o acusador de nossos irmãos, e olha como que ele fazia, que acusava-os diante de nosso Deus de dia e de noite. Ou seja, acabou isso. Com a morte e a ascensão de Jesus, o diabo caiu, por isso que Jesus disse em um dos evangelhos, o príncipe desse mundo está julgado, ou seja, ele não mais teria acesso. Eles o venceram, e venceram por quê? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem, ó céus, e os que nele habitam, mas ai do mar, ai da terra, pois o diabo desceu a vocês, e ele está cheio de fúria, pois sabe que seu tempo ainda é pouco. Aqui é importante a gente fazer essa pausa. O diabo perdeu, mas ele ataca com muita intensidade. Mas o texto continua. O diabo, tá? Quando o dragão viu que foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz ao menino, ou seja, a igreja, os discípulos. Foi-lhe dar 2 asas de grande águia para que ela pudesse voar a um lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentado, olha lá de novo, tempos, metade de um tempo e um tempo, fora do alcance da serpente. Ou seja, até o período da grande tribulação, a serpente vai atacando a igreja, mas Deus vai livrando a igreja na maior parte dos tempos. Livramento espiritual total e livramento físico quase total. Mas no período da grande tribulação isso vai acabar. Então a serpente fez jorrar água de sua boca como um rio para alcançar a mulher, ou seja, a igreja. Porém, a terra ajudou a mulher, abrindo uma boca e engolindo o rio que o dragão fez jorrar. Ou seja, Deus vai protegendo a sua igreja. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra a sua descendência. Eu e você e os nossos filhos, povo de Deus, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis a Jesus. Então, meu irmão, lembre-se que essa é uma guerra cósmica, muito mais do que milenar, entre Deus, Satanás, e a perseguição de Satanás no mundo invisível contra o povo de Deus e contra a igreja. Isso vai acontecer cada vez mais intensamente, quanto mais se aproximamos do fim. Que Deus possa te dar sabedoria para que você ande nos caminhos do Senhor. Deus te abençoe.